bem? Aqui eu sou o professor Elias, professor de matemática, no meu canal ECS Matematizando. A aula de hoje a gente vai falar um pouquinho aí sobre as funções exponenciais, mas antes disso não esqueçam de se inscrever no canal e dar um toque no sininho para novas notificações, beleza? Pessoal, anteriormente eu tinha falado de equação exponencial, que no caso da equação exponencial, a nossa incógnita estava no expoente. Agora não é mais incógnita, é variável. Por quê? Porque eu tenho um campo de variação aqui para o x, tá? Para que eu consiga determinar minha f de x, que depende exclusivamente do a elevado a x mais c, onde o a e c são constantes reais positivas, tá? E no nosso primeiro caso aqui, o a é maior que 1, para a gente poder entender melhor os dois casos separados. Por que eu não peguei um a negativo? Porque dependendo do expoente, se ele for par, ele fica positivo, se ele for ímpar, ele fica negativo, ele tem uma variação e o nosso gráfico não consegue ser construído e desenhado segundo a minha função, né, com a negativo. Então, eu vou pegar o a positivo, com a maior que 1, depois eu vou pegar meu a variando de 0 até 1, tá? Pra gente poder analisar as duas situações aí, beleza? Pessoal, então é o seguinte, o que acontece aqui, ó? Se eu pego um x negativo, o meu a elevado a um cara negativo vira uma inversa, tá? E somado com c, ele vai dar um valor pequeno. O a elevado a x continuará sendo positivo. Somado a c, continua dando positivo também. Portanto, para cada valor de x pequeno aqui, eu vou ter uma imagem menor ainda. E aí, conforme eu for aumentando o x e passando para o lado positivo, né? Então, o que vai acontecer? Ele vai aumentando o valor da minha imagem aqui, segundo, tá, o valor de x correspondente. E aí, o que acontece, pessoal? Acontece quando esse cara aqui, ó, for 0, vai ficar a elevado a 0. Eu estou admitindo que o a é diferente de 0, beleza? Já que o a é positivo. O a é diferente de 0, então, esse cara elevado a 0 vai dar 1. 1 mais c seria o valor, né, da minha f quando o x vale 0, que é onde corta o eixo do y aqui, beleza? Deixa eu só colocar aqui um y, né, pra gente poder não esquecer que o eixo vertical é o eixo do y, e o horizontal que é o eixo do x, beleza? Que esse cara é variável, lembrando, né, aula de funções, esse cara aqui é a variável independente, e esse cara aqui é a variável dependente de x, beleza? Pessoal, então tá ali, tá? Esse gráfico é o gráfico da função f de x igual a x mais c, quando o a é maior que 1, tá? Ele é um gráfico crescente, por quê? Para cada valor de x eu vou ter uma imagem aqui que vai aumentando conforme aumenta o x, então ele é uma função crescente de fato, tá? Então ele vai ser essa curva aqui, tá? Que ele vai crescendo no sentido da esquerda do x para a direita do x, conforme eu vou aumentando o valor do x, tá? Lembrando, se o x for negativo, o que vai acontecer? O a sendo positivo, ele vira uma inversa, o a elevado a x continua sendo positivo, mas ele é um cara pequeno, somado com c, ele vai dar uma imagem pequena. Conforme eu for aumentando o valor do x, vai aumentar o valor da f, porque na exponencial o a elevado a x vai aumentando, e aí tem a constante c, e ele vai se tornando uma função crescente. Tudo bem, pessoal? Agora vamos olhar aqui a parte onde o a varia de 0 até 1. O que acontece? Esse cara aqui vai ser uma fração onde o numerador é menor que o denominador. Toda vez que eu levar esse cara, tá, ao negativo, a função onde o numerador é menor que o denominador, ela vai inverter e ela vai aumentar. Então, para valores de x negativo, eu vou ter uma imagem grande, tá, uma imagem maior. Conforme eu vou andando com os valores de x do 0 para a direita, que eu pego toda a parte do x positivo, o que vai acontecendo? Quanto maior o valor do x, menor vai ser o valor do a elevado a x. Por quê? Porque eu vou aumentar menos o numerador do a do que o denominador do a, tá? Então ele vai diminuindo o valor da imagem, tá? E ele tende a 0, na verdade ele vai tender a c, na verdade, né? Então é como se o meu c fosse um valor mais para baixo aqui, tá? Ele está limitado no c, e aí eu tenho essa função f de x igual a x mais c, tá? Se o meu c for 0, ele vai tender a 0, ele vai quase encostar no eixo do x, mas não vai encostar. Eu estou imaginando que o meu c é um cara bem baixinho aqui, ó, tá? Ele vai tendendo a c conforme esse cara vai ficando cada vez mais pequeno e vai indo para 0, tá? Se esse cara aqui for para 0, o valor da f de x fica uma constante, que é o cara que está bem próximo aqui do 0, que seria o nosso c. Beleza, pessoal? Então tá aqui, esse cara, né, é a função que é decrescente, conforme eu aumento o valor do x, eu vou diminuindo o valor da minha f, e portanto eu tenho a minha função exponencial a elevado a x mais c, quando o meu a estiver entre 0 e 1. Tá, pessoal? Faltou comentar isso aqui também, tá?
O meu C vai ser um cara muito próximo do zero aqui também, tá? Então, conforme eu vou pegando x cada vez menores negativos, o que vai acontecendo? Esse cara vai tendendo a encostar, né, num eixo paralelo aqui, ó, horizontal paralelo ao eixo do x, onde ele intercepta o y no ponto C. Então é como se o meu C fosse bem baixinho aqui e esse cara fosse descendo até se aproximar do C. Esse C seria muito próximo do zero também, tá? Então tá aí as duas nossas funções exponenciais. Agora vamos colocar em prática um pouquinho, né? Fazendo um exercício aí e depois mais pra frente a gente vai fazer mais exercício explorando esse tema aí, que é um tema tão importante para nós aí, tá? Pessoal, então é o seguinte, ó, uma população de peixes, tá, aumenta exponencialmente segundo a função f de t igual a 2 elevado a t mais 5, onde t é o tempo em anos. Determine o valor de t, onde a população de peixes atingirá 1029 indivíduos, vamos pensar assim, né? Pessoal, então é o seguinte, quando eu falo indivíduos eu estou falando de peixes, tá, pessoal? Vamos lá. Então o que acontece aqui? Vamos tentar entender um pouquinho essa função, para a gente poder tentar também entender como que funciona a questão aqui da construção dessa função, né? Pessoal, o que acontece? Eu vou analisar o t igual a zero, tá? Para t igual a zero, eu vou ter 2 elevado a zero, que dá 1, beleza? Então, na verdade, quando t é zero, ou seja, a partir do momento que eu comecei a contar, esse momento que eu estou começando a acionar meu cronômetro de contagem, tá? Eu vou ter um total de 6 peixes, seja dentro de pode ser de um tanque, pode ser ali dentro de um pequeno rio, né? Eu vou ter 2 elevado a zero, 1 mais 5, 6. Seriam 6 peixes para t elevado a zero, tá? No caso aqui, ele fala que a nossa f de t vai corresponder a 1029. E para isso eu vou ter que saber quantos anos vão ter que se passar para, de uma quantidade de 6 peixes, eu chegar a 1029 peixes, tá? Então o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou pegar a minha f de t, e eu sei que minha f de t vai ter que ser quem? Vai ter que ser exatamente 1029, tá? Aí eu vou igualar a minha f de t a 1029, porque f de t representa a função que determina a quantidade de peixes em um determinado tempo t. Vai ser igual, né, o f de t a 2 elevado a t mais 5 igual a 1029. E agora eu vou trabalhar com esse cara aqui como se fosse uma equação exponencial. De fato é uma equação exponencial. Então eu vou subtrair 5 dos dois lados, vai ficar 2 elevado a t, né, igual a 1029 menos 5, tudo bem, pessoal? E vai ficar 2 elevado a t igual a 1029 menos 5, vai dar 1024. Pessoal, 1024, tá? Que é esse cara aqui isolando, na verdade, 2 elevado a t. Pessoal, esse cara aqui, ó, ele é uma potência de base 2, tá? Só para quem não lembra lá, 1024 seria 2 elevado a décima. Então, aqui no meu caso, t é igual a 10. 10 anos. Pessoal, então é o seguinte, de 6 peixes, quando t é igual a 0, levou-se 10 anos para que nós tivéssemos 1029 peixes dentro daquele tanque, daquele rio ali pequeno e tudo mais, tá? Então tá aqui o exercício, tá? Leva-se 10 anos para chegar lá. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Então aí é só uma aulinha bem breve de função exponencial. Depois mais pra frente a gente vai falar mais. Eu quero montar uma aula só de resolução de exercício falando de exponencial. Eu acredito que esse ano vai cair exponencial. Por quê? Porque a gente viu que durante o ano lá, né, o aumento do número de casos de coronavírus, de Covid-19 ali, foi estudado em cima de uma função exponencial. Então acredito que de fato isso caia no Enem ou caia em algum vestibular, beleza? Então, mais pra frente a gente volta a falar desse tema com resolução de exercícios. Maravilha, pessoal? Muito obrigado aí pela presença de vocês, tá? Pela paciência, tudo bem? Função exponencial não é tão simples, tá? A gente vai ter que estudar também, quando for fazer resolução de exercícios, mais a parte de interpretação gráfica, para a gente poder entender como que funciona uma função exponencial em função do seu gráfico, tá? Mas isso daí a gente vai estudar com bastante cuidado mais pra frente aí. E mais uma vez, obrigado. Não se esqueçam, dá um toque no sininho lá para as novas notificações e dá um likezinho lá. Maravilha? Muito obrigado e até mais.